Vamos começar a aula. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez, alunos do segundo período da Faculdade de Goiânia. Vamos falar um pouquinho da disciplina de TID, Trabalho Interdisciplinar, tá certo? TID 2, no qual já foi comentado para vocês em sala de aula sobre alguns conceitos importantes sobre a disciplina de TID, certo? Então, para começar essa aula de hoje, eu preparei um materialzinho, uns slides, bem importantezinho, que vocês vão gostar, inclusive, para vocês aprenderem até mesmo esse conceito de interdisciplinaridade, tá certo? Então, esse conceito relacionado a interdisciplinar ou interdisciplinaridade, que é algo que vocês vão trabalhar não só comigo, como com outros professores no P1, no P2, no P3 e no P4. Como vocês estão no P2, nessa disciplina do P2, vocês também terão essa disciplina TID 3 e TID 4, tá certo? Então, para vocês entenderem como é que funciona, vocês têm que saber primeiro conceitos importantes sobre a interdisciplinaridade, tá certo? Que pode ser entendida como intercâmbio mútuo e integração recíproca entre várias ciências. Como assim, professor Félix, essa integração, essa integralidade, né? Lembre-se, nós estamos falando do termo interdisciplinar, interdisciplinaridade. Então, esse termo, quando fala intercâmbio, integração, integralidade recíproca entre várias ciências, quer dizer que ela vai envolver diversos saberes. Como assim, professor Félix? Diversos saberes, professor. Porque essa disciplina, TID, nós vamos estar, estou voltando aqui para mim, nós vamos estar envolvendo, tá certo? Diversas disciplinas do período, como também dos outros períodos, em determinados assuntos, como também no dia a dia de vocês. Mais na frente eu vou estar explicando várias situações, tá certo? No qual nós vamos estar utilizando todas as disciplinas. E que no dia a dia de vocês, vocês como futuros profissionais de enfermagem, né, alguns já são técnicos de enfermagem, e futuramente, quando forem enfermeiros, vocês vão ver como a importância da disciplina de bioquímica, né? Seja bem-vindo aí, professor Andrei, mais uma participação, tá certo? A gente vai estar falando mais um pouquinho lá na frente, né? Agradecer aqui a sua atenção e a sua Opa, estou na participação área, professor Félix. também. Valeu, muito obrigado. Eu Obrigado. vou deixar no mute que eu estou fazendo um documento aqui depois, mas eu estou te ouvindo, viu? Certo? Qualquer coisa eu te chamo por aqui, professor. Fica tranquilo. Muito obrigado, viu? Beleza, valeu. Então, pessoal, quando ele fala aqui para vocês em relação à integração ou à integralidade, significa dizer que a gente vai envolver vários saberes. Quando eu dou o exemplo para vocês em relação a vários saberes, eu estou falando de várias disciplinas. Vocês estão no segundo período. Como é que o professor Félix vai trabalhar uma situação, ou duas situações, ou três situações, que vão envolver diversas disciplinas? Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês. Então, vamos para os conceitos. A interdisciplinaridade envolve os conhecimentos de várias disciplinas para resolver um problema concreto ou compreender um determinado fenômeno sob diferentes pontos de vista, a partir de uma abordagem relacional. Como assim, professor? Conhecimento de várias disciplinas para resolver um problema? Então, eu vou dar aqui um exemplo. Se você tiver, né, uma patologia como hipertensão arterial, você acha que é só ir lá como enfermeiro fazer uma entrevista? Não, né? Para você diagnosticar, fazer uma consulta de enfermagem, vocês vão ter que ter conhecimento de quê? Da anatomia, conhecimento da fisiologia, conhecimento da imunologia. Vocês vão ter que envolver vários saberes. Eu escuto muitas vezes alguns alunos me perguntando no corredor da instituição o que é que tem a ver bioquímica e enfermagem. O que é que tem a ver, tá certo? Estudar isso tudo de fisiologia na enfermagem. O que é que tem a ver estudar célula na enfermagem? É nesse sentido que vocês vão ver a importância
tá certo? Dessa integralidade, dessa interdisciplinaridade e envolver as disciplinas, não só em sala de aula, quando vocês estiverem no dia a dia numa instituição hospitalar. Seja bem-vindo aí também, professor Augusto. Obrigado aí pela participação, tá certo? Então, o que é que acontece? Quando nós falamos acerca da interdisciplinaridade, ela pode se materializar nas metodologias de ensino, no currículo e na prática docente, que é isso que nós estamos fazendo aqui e vamos fazer por diversos períodos. Hoje, o nosso curso de graduação em enfermagem, nós temos esse currículo, esse tipo de metodologia no qual nós vamos estar envolvendo diversas disciplinas em diversas situações. Eu citei anteriormente uma situação de um paciente hipertenso, mas vocês podem passar por uma situação de um paciente diabético. Vocês vão ter que conhecer, além de todo o quadro clínico, né, a sua sintomatologia, vai ter que conhecer também um pouquinho da fisiologia, vai ter que conhecer um pouquinho da farmacologia, tá certo? Vai ter que conhecer um pouquinho da ética profissional, então vai envolver todos esses saberes. Por isso que a gente fala esse termo interdisciplinaridade. E quando a gente fala de diabetes também, né, tem até o pé diabético, a gente fala muito em relação também à microbiologia, que envolve que o paciente diabético ele é muito suscetível também a infecções. Tá certo? Então, a gente vai trabalhar muita temática ao decorrer do curso de graduação de vocês, quando envolve a interdisciplinaridade. Como também na educação profissional em saúde, ela tem se traduzido em tentativas, por vezes bem-sucedidas. Então, o que é que acontece? Existem inúmeras concepções na forma que como devemos trabalhar essa interdisciplinaridade, tá certo? Seja na escola, tá bom? Como nós estamos fazendo na faculdade, como também seja no serviço de saúde. Eu gosto sempre de dar um exemplo para você que nos escuta, como é que vocês estão aí no segundo período de enfermagem, um simples procedimento de você realizar uma verificação de pressão arterial ou um procedimento de vocês realizarem uma administração do medicamento, né? Uma situação bem simples, uma administração do medicamento. Na administração do medicamento, vocês vão ter que ter conhecimento de quê? Vocês vão ter que ter conhecimento de quê? De anatomia, vocês vão ter que ter conhecimento de quê? De farmacologia, vão ter que ter conhecimento acerca de acolhimento, ética, humanização, abordagem, né? Os fármacos é muito importante, via de administração, questão de biossegurança. Então, tudo vai estar o quê? Relacionado a diversas, o quê, pessoal? Disciplinas, a diversos saberes. Tá certo? Então, vamos voltar para lá. Então, dentro da interdisciplinaridade, ela começou a ser abordada no Brasil a partir da Lei 5.692 de 1971. Olha só, essa questão da interdisciplinaridade já faz muito tempo, porém, ainda hoje é muito difícil trabalhar essa união, essa integralidade da disciplina. Vai depender muito do corpo docente e vai depender muito da participação dos alunos e o entendimento dos alunos também. Desde então, sua presença no cenário educacional brasileiro tem se tornado mais presente, e mais ainda com a Lei de Diretrizes Bases, que é a Lei número 9.394/96, e com os parâmetros. Então, estou citando essa lei aqui para vocês, não é que eu vou cobrar em prova, não precisa nem, é apenas para citar para vocês que no Brasil, esse termo interdisciplinaridade já vem de muito tempo, já vem de muitos anos, tá certo? E que está dentro da diretrizes base, no qual as instituições de ensino, elas podem e devem trabalhar, tá certo? Então, ela se tornou-se cada vez mais presente no discurso e na prática dos professores. Então, para a gente resumir, a interdisciplinaridade, para quem não entendeu ainda, a utilização da interdisciplinaridade como forma de desenvolver um trabalho de integração dos conteúdos de uma disciplina com outras áreas de conhecimento é uma das propostas apresentadas que contribui para o aprendizado do discente. Então, o que isso quer dizer? É integrar os conteúdos, tá certo?
envolver diversas áreas de conhecimento para estimular vocês a pensar, a refletir, tá certo? A tentar solucionar o quê? Um problema. Isso acontece muito, principalmente para nós chegarmos a um diagnóstico de um paciente. Muito importante a gente envolver várias áreas, que é isso que a gente está fazendo aqui. Porém, no entanto, tá certo? Quando nós falamos o termo integralidade da assistência, uma coisa é nós falarmos interdisciplinaridade, outra coisa é nós falarmos integralidade da assistência. Esse termo integralidade da assistência, inclusive, ela tem sido cobrado muito nos concursos públicos, pessoal. Esse termo integralidade. Eu comentei já em sala de aula para vocês que esse termo integralidade, né, ela procura ver o paciente como um todo, porque está falando em relação à integralidade da assistência. Então, quando nós falamos o termo integralidade da assistência, envolve aquela assistência que vai desde a atenção primária, a atenção secundária e a atenção que terciária, tá certo? Em todos os níveis de complexidade. Para quem não sabe o que é atenção primária, é a atenção básica, tá certo? São as ações de cuidados primários, ações de educação em saúde. Então, entenda comigo, preste muita atenção. Interdisciplinaridade vai o quê? Integrar vários conteúdos, várias disciplinas. Quando nós vamos focar acerca da integralidade da assistência, o termo integral, a gente tem que procurar ver o paciente como um todo. Quem foi meu aluno aí, eu já falei muito desse conceito de integralidade. Então, a integralidade ela vai envolver todos os níveis de assistência. Então, quando nós falamos, Lucas, de todos os níveis de assistência, nós estamos nos referindo à assistência de baixa, média e alta complexidade. Por quê? Porque a gente tem que procurar resolver o quê? Um problema. Temos que resolver um problema. Então, muitas vezes, Luciano procura a atenção primária e a atenção primária não vai resolver o problema de Luciano. Vai resolver? Não, muitas vezes vai ter que ser encaminhado para a atenção secundária ou para a atenção terciária. Para quem não sabe o que é, Laísa, atenção terciária se refere a alto custo, a alta tecnologia, professor Andrei. E a atenção secundária já é a média complexidade, tá certo? Que são os centros de quê? De especialidades. Então, tem que saber essa questão da integralidade da assistência. Então, existe uma lei, tá certo? Que, inclusive, é a Lei Orgânica da Saúde. Ela fala muito essa questão desse conceito de integralidade, que tem que procurar ver o paciente como um todo. Inclusive, a Eline mandou aí. Então, a integralidade é integrar os serviços básicos, médios e de alta complexidade. Tem que envolver, Eline, porque quando nós falamos integralidade da assistência, como é que você vai oferecer uma assistência integral ao paciente? Então, se tu chegar aí no hospital, tá faltando uma medicação, tá faltando um neurologista, tá faltando um psicólogo, tá faltando insumos, materiais, equipamentos, especialidades, vai ter como oferecer esse atendimento integral no paciente? Não tem. Então, a integralidade ela está envolvida em todos esses níveis de hierarquização, tanto baixa como média, como que alta complexidade, tá certo? Então, na Lei 8.080, vou até mostrar a vocês aqui, tá certo? Na Lei 8.080, ele fala muito sobre o conceito de integralidade, no qual eu vou estar mostrando para vocês. Esse conceito aqui, relacionado à integralidade e assistência, está lá na Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990. Para quem não sabe, para quem nunca ouviu falar dessa lei, tá certo? É a lei que regulamenta, tá certo? O Sistema Único de Saúde. É conhecido como a Lei Orgânica da Saúde, tá certo? Então, ela fala muito da organização e funcionamento do SUS. Então, lá dentro dessa lei 8.080,
ela fala muito em relação à integralidade da assistência, que é entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade, tá certo? Então, aquilo que eu falei para vocês, né, dei diversos exemplos para vocês, quando nós falamos em relação a os níveis de complexidade. Inclusive, alguns alunos aqui mandaram uma pergunta, tá certo? Que como estamos aqui ao vivo, achei bastante pertinente, tá certo? Professor Augusto, professor André aí que nos assiste, né? A aluna Bruna, Laísa, todos aí presentes, Paula também presente. Ela perguntou o seguinte: meu pai recebeu, queria fazer um estudo de caso. Meu pai recebeu alta sem estar bem do Belarmino por causa do coronavírus. O PSF sem médico, né, que é a estratégia de saúde da família, porque é do grupo risco e a unidade de emergência só orientando emergências. Ele está descoberto totalmente, isso é falta de integralidade. Veja bem, essa situação relacionada ao coronavírus, realmente devido a uma pandemia, muitos hospitais, tá certo, e toda a rede está dando prioridade a realizar assistência aos pacientes coronavírus. Porém, presta atenção, porém, nenhum cidadão deve estar o quê? Descoberto de assistência. Até porque a população também ela vai adoecer de outras coisas sem ser o quê? O coronavírus. Certo? A população ela vai adoecer de outras coisas sem ser o coronavírus. Um pico hipertensivo, né? Uma hipoglicemia, um infarto, um AVC, um AVE. Então, não só esse hospital, como a rede do município e do estado, ela tem que estar o quê? Ela tem que estar organizada para atender os pacientes, tá certo? Mesmo sem ser o quê? Coronavírus. Então, isso aí se chama rede. A rede ela deve estar o quê? Organizada, tá certo? Organizada. A gente não pode estar só priorizando um tipo de paciente sem também termos a retaguarda de acolher e atender outros tipos de paciente, tá certo? Então, nós chamamos isso de organização da rede, entendeu? Então, tem que ter a organização da rede, planejamento da rede, senão as pessoas vão morrer de outras causas sem ser de coronavírus, tá certo? Ok? Obrigado pela pergunta, Aline. Então, quando nós falamos de interdisciplinaridade, vai envolver todos os saberes, todas as ciências, as disciplinas, os conteúdos para tentar resolver aquele problema. Quando nós falamos de integralidade da assistência é procurar resolver, tá certo? Aquele problema do paciente como o quê? Como um todo. Então, se você vai para a unidade, está necessitando do medicamento e não tem aquele medicamento, então ele não foi atendido de acordo com a integralidade, tá certo? Se ele está precisando de um especialista e não tem aquele especialista, ele também não foi atendido de acordo com a integralidade. Por isso que tem que funcionar bem o município e o estado para que o cidadão ele esteja, tá certo? Bem assistido. Muito bem. Então, dando continuidade. Então, esse conceito aqui relacionado à integralidade está lá na Lei 8.080/90, conforme eu falei anteriormente. Tá certo? Então, o que é que acontece? Dentro da interdisciplinaridade, vamos pensar, vamos entender, tá certo? O porquê nós estamos estudando a disciplina de TID. Qual a importância da interdisciplinaridade na enfermagem? Por que é tão importante? Certo? Então, torna-se importante que os profissionais da saúde, né? Os profissionais de enfermagem, seja ele técnico, auxiliar ou enfermeiro, inclusive parteira, viu? Que lá na lei 7498/86, ele cita, né, como equipe de enfermagem, a parteira, auxiliar, técnico, enfermeiro, por mais que a parteira e o curso de auxiliar de enfermagem ele não pode mais, né, ser realizado, tá certo? E sim os profissionais que têm auxiliar de enfermagem buscarem a complementação para o técnico, ao escreverem sobre interdisciplinaridade, tem que procurar o quê? Ampliar conhecimento sobre essa temática, se desejar desenvolver tais ações,
não repetindo experimentos isentos de reflexões mais filosóficas. O que é isso, professor Félix? O que nós queremos saber é o seguinte, é que muitos profissionais, voltando para vocês, é que muitos profissionais, Lucas, os 2 Lucas aí que nos assistem, muitas vezes são mecânicos, tanto enfermeiro como técnico, tá certo? Até mesmo médicos, né? A equipe de saúde no geral, muitas vezes são muito mecânicos. Nós temos que estudar, nós temos que estudar. Quanto mais conhecimento nós tivermos, com certeza a gente vai solucionar, tentar solucionar o problema daquele paciente. Então, quando ele fala interdisciplinaridade, para nós profissionais de saúde, tá certo? Lembrar que tem que envolver não só a equipe de enfermagem, tem que envolver outras profissões, como também os profissionais devem o quê? Procurar ampliar conhecimento sobre a temática. Então, você, a partir do momento, quando vocês forem enfermeiros, vocês vão realizar o que nós chamamos de consulta de enfermagem. A partir do momento que vocês realizarem uma consulta de enfermagem, vocês vão ter que realizar o que nós chamamos de quê? Diagnóstico de enfermagem. A partir do momento que vocês realizam um diagnóstico de enfermagem, vocês vão ter que fazer o quê? As intervenções de enfermagem. Olha para cá para vocês entenderem. Então, o enfermeiro, vocês como enfermeiro, vocês vão ter que tem que estudar. Por isso que muitos alunos estão reclamando aí, mas vocês não viram ainda nada. Vocês têm que estudar. Porque como é que vocês vão realizar um diagnóstico de enfermagem? Nós só podemos realizar, tá certo? Ações de enfermagem, intervenções de enfermagem, se a gente traçar o quê? Um diagnóstico de enfermagem. Paciente hipertenso, paciente diabético, paciente com AVC, com AVE, está diagnosticado, certo? Quais são as principais intervenções de enfermagem? Então, para isso, você tem que estudar, você vai ter que ter conhecimento para isso. Então, você não vai saber realizar, tá certo? Então, vamos lá, dando continuidade. Sobre a interdisciplinaridade. O objetivo da equipe interdisciplinar da saúde, né? A equipe de enfermagem, eu botei da saúde e de enfermagem, porque quando eu falo de enfermagem, o enfermeiro sozinho, o técnico de enfermagem sozinho não vai fazer nada. Tem que procurar trabalhar o quê? Em equipe, né? Diversos saberes, diversas ciências. Então, o objetivo da equipe interdisciplinar de saúde, barra enfermagem, deve atuar junto ao cuidado, a família e ou comunidade, identificando os problemas. Lembra, você tem que identificar o problema, tá certo? Vai selecionar esse problema e, logicamente, vai implementar, executar ações. Então, esse termo implementando, implementar, é de executar as ações e, logicamente, você vai ter que avaliar se realmente vocês solucionaram o quê? Esse problema. Estou falando isso dentro de uma sala de aula, dentro de uma disciplina, prestando assistência propriamente dita no paciente, realizando o que nós falamos de quê? De cuidado, certo? De cuidado, aquela assistência realmente que seja uma assistência de qualidade, uma assistência eficaz, promovendo humanização, integralidade ao paciente, tá certo? E que para essa solução de problemas seja realmente decisão dos cuidados, né? E dos seres cuidadores da família e da comunidade de todos os envolvidos. Muitas vezes a gente só se preocupa com o paciente, mas esquece a família no geral. Logicamente, dependendo da situação, se é uma urgência ou uma emergência, tá certo? Não vai ter condições de a gente estar junto com a família, mas vamos lá na atenção primária. Se você está lá na atenção primária, você tem que estar conhecendo em torno como é aquela comunidade, como é aquela família e principalmente aquele paciente. Se você está no hospital, se a família quer alguma informação, tem uns profissionais adequados também para estar passando essas orientações e ter um horário de visita também no qual você pode estar fazendo isso, tá certo? Então, no geral, vai envolver todo mundo. Então, a pesquisa é uma ferramenta que impulsiona esse tipo de ação. O que ele está querendo dizer aqui é o conhecimento. Vocês vão ter que estudar, tá certo? Porque a partir do momento que vocês, como profissionais de enfermagem, vocês, como profissionais de saúde, a partir do momento que vocês adquirem um maior conhecimento, tá certo? Você vai procurar o quê? Solucionar um determinado o quê? Problema, certo? Então, para que o estudante, né, que eu estou me referindo a vocês, para que o estudante e o futuro profissional da saúde, né, o de enfermagem, como pesquisador e ou assistência,
desenvolva cada vez mais uma visão interdisciplinar, deseja-se que ele assuma uma atitude e tenha uma postura aberta diante de uma nova maneira de pensar e de agir na investigação. O que eu estou querendo dizer com isso, meus queridos alunos? Tá certo? Quando ele fala aqui o termo pesquisador, muitos de vocês podem ir na área de ensino, na área de pesquisa, na área de extensão. Como também muitos de vocês podem ir para assistência pura, né? Trabalhar na unidade de terapia intensiva, trabalhar no serviço de urgência e emergência, trabalhar em nefrologia, trabalhar na atenção primária, trabalhar com home care, né? Que hoje tem crescido bastante, né? A assistência, a atenção domiciliar. Agora, para isso, vocês têm que assumir uma postura, tá certo? E, logicamente, tem que estudar, tem que ter uma nova visão, tá certo? Então, qual seria um exemplo, professor Félix, disso tudo que você está falando? O senhor já falou aí sobre interdisciplinaridade, já falou sobre o conceito de integralidade, já falou de envolver as disciplinas, já falou de envolver todos os conhecimentos, seja na sala de aula, seja no ambiente hospitalar, na área de pesquisa, na área de ensino, extensão, ou na área assistencial, professor? Qual seria um exemplo? Eu não entendi nada ainda do que o senhor está falando aí, dessa questão interdisciplinar. Então, preste atenção o exemplo aqui que eu vou estar passando para vocês. Então, qual seria um exemplo, professor Félix, da interdisciplinaridade? Bom, vamos lá. Olha só, é importante até que vocês anotem aí, tá certo? Isso, inclusive, está na atividade, no qual, no segundo vídeo, tá? Lembrando que nós vamos fazer 2 vídeos. Esse primeiro vídeo eu encerro daqui a uns 4 minutinhos, tá certo? E daqui a 5 minutos nós vamos entrar novamente. Então, repetindo, daqui a pouco eu vou sair, tá bom? Porque eu vou gravar, esse vídeo está sendo gravado, e eu vou criar um segundo vídeo para a gente se interagir aqui. Então, qual seria o exemplo, professor Félix, professor Augusto, professor... Vamos lá. Qual a relação do infarto agudo do miocárdio com a anatomia? Então, vamos supor que eu vou colocar um tema para vocês apresentarem, tá certo? Numa jornada científica, num seminário, né? Para outros períodos. O termo, a patologia, na verdade, IAM, infarto agudo do miocárdio. Aí, o que é que eu vou fazer? Se eu for trabalhar a interdisciplinaridade, se eu falei aqui, já estou falando aqui a noite todinha sobre o termo interdisciplinaridade, vai envolver o quê? Os diversos saberes, as diversas o quê? Disciplinas. Para que eu vou estudar anatomia, fisiologia, bioquímica, microbiologia, imunologia? O que é que tem a ver? Aí eu coloquei esse exemplo para vocês verem como é importante todas as disciplinas, tá certo? De todo o curso de graduação de vocês. E eu peguei aqui, logicamente, uma doença, né? Uma das principais causas de morte do mundo. Vocês sabem que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte do mundo, e não podemos deixar de falar de infarto agudo do miocárdio, né? Do famoso ataque cardíaco. E qual é a relação da anatomia com o infarto agudo do miocárdio? Qual é a relação da fisiologia com o infarto agudo do miocárdio? Qual é a relação da bioquímica com o infarto agudo do miocárdio? Qual é a relação da microbiologia com o infarto agudo do miocárdio? Qual é a relação da imunologia com infarto agudo do miocárdio? O que é que tem a ver? Pessoal, quem não entendeu ainda, presta atenção. Estou falando de interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade vai envolver vários saberes, várias disciplinas, vários conteúdos. Qual é o meu problema aqui? Qual é o meu problema, pessoal? Infarto agudo do miocárdio. Esse é o meu quê? Problema. Então, qual é a relação do infarto qual é a relação do infarto agudo do miocárdio com a anatomia, com a fisiologia, com a bioquímica, com a microbiologia e com a imunologia? Não é só
vocês como futuros enfermeiros, ou quem é técnico de enfermagem, sabe do que eu estou falando aqui, atender um infarto aqui, vocês que estão aqui me assistindo, com certeza Lucas sabe que trabalha no SAMU, ele sabe como identificar um infarto. Né? O paciente não responde, o paciente não respira, o paciente não tem pulso, vai lá, ok. Realizar compressões, a famosa massagem cardíaca e ventilações com dispositivo bolsa válvula máxima. O Luciano sabe disso que eu estou falando, que já trabalhou no SAMU e os diversos aqui que são técnicos de enfermagem. Tá bom? E para quem nunca viu uma situação como essa, sabe dessa importância de realizar o quê? Compressões torácicas e ventilações ou ligar o 92. Mas beleza, a questão não é essa. A questão aqui são as disciplinas que vocês estão estudando. Para a gente trabalhar interdisciplinaridade, eu quero saber qual a importância da disciplina do professor Augusto. O que é que tem a ver microbiologia? O que é que tem a ver bioquímica? O que é que tem a ver imunologia? O que é que tem a ver anatomia? O que é que tem a ver fisiologia? O que é que tem a ver farmacologia? O que é que tem a ver fundamentos? O que é que tem a ver a ética? Tá certo? O que é que tem a ver a ética? Então, estou envolvendo o quê? Várias disciplinas. Nós chamamos isso de quê? De